Bom dia a todos e todas. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Seja bem-vindo, deputado Ricardo da Carol. Bom dia. Chegando aqui conosco. Se sinta muito acolhido, tá? Seja muito bem-vindo. Saudar aí os trabalhadores que já ocupam as galerias aí fazendo suas reivindicações. Também sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Vamos juntos, senhor. Os deputados aí que estão no modo remoto, como o deputado Samuel Malafaia, um bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei de autoria da deputada Tia Ju, que declara de utilidade pública o Centro de Artes Culturais e Associação Cooperativa para o Brasil, CACEBRAS. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 3876 de 21, de autoria do deputado Daniel Liberon, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana de conscientização para ações de humanização em unidade de emergência, urgência e emergência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Em primeira discussão, projeto de lei 1422 de 19, de autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe sobre a adesão do Estado do Rio de Janeiro à Política Nacional de Alfabetização, com o objetivo de implantar programas e ações voltadas à promoção da alfabetização nos termos do Decreto Federal 9.765/2019. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade e Educação favorável, com emendas e de orçamento, finanças, cadastro financeira e controle favorável. Relatores, deputado Max Lemo, Frade Pacheco e Andrezinho Ciliano. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, as emendas da Comissão de Educação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido. Anuncio. Projeto de lei número 2418 de 2010, de autoria do deputado Luiz Paulo, que declara o município de Petrópolis capital tecnológica do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, Ciência e Tecnologia favorável, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Élica Takimoto, Renato Machado e Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Anuncio o projeto de lei número 8823, de autoria do deputado Jari Oliveira, que dispõe sobre consultoria técnica ofertada pelo Estado do Rio de Janeiro aos municípios para a qualificação e multiplicação do conhecimento de servidores municipais para a elaboração de peças orçamentárias. Pareceres das comissões. Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas. Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável. Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Pareceres relatores. Deputados Serginho, Renato Machado, Sérgio Fernandes. Doutor Serginho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 218 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que obriga os operadores de telefone móvel fixo que atuam no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a disponibilizar em seus portais na internet extrato detalhado de contas das chamadas telefônicas e dos serviços utilizados na modalidade de recarga de crédito por pagamento antecipado,
também conhecida como Plano Pré-Pago, e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, defesa do consumidor favorável, com a emenda de Economia, Indústria e Comércio favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputado doutor Serginho, Douglas Ruas, Vinícius Cozzolino e Carlos Macedo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda da Comissão de Defesa do Consumidor. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei número 902 de 2023, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino e Fred Pacheco, que dispõe sobre a criação do programa de conscientização e incentivo ao diagnóstico precoce de tratamento de retinoblastoma no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, saúde favorável, assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, orçamentos, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relator, deputada Verônica Lima, Tande Vieira, doutor Pedro Ricardo e doutor Serginho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Alô? Aqui tá bom, Luiz. Tá bom, pode testar aí agora, Luiz. Estava desabilitado. Fique à vontade. Senhora presidente, estava ali ao lado da minha mesa o deputado Vinícius Pacheco e o deputado... Ué, não é Pacheco? Vinícius Cozzolino. Não, porque eu achei que era Vinícius Pacheco Cozzolino. Mas olha só, deputado Vinícius Cozzolino, e aí eu estava olhando ali, que eu queria saber o nome do deputado niteroense que estava com ele. Vinícius Cozzolino e Fred Pacheco. Não. Qual é o nome do deputado que está contigo aí? Aquele que está Altão. O Altão que estava aí. Bom, já decorei o nome. O Douglas Gomes. Se não ia acabar errando, ia falar Douglas Ruas, que é vereador de Niterói, já aprovou um projeto similar, foi vereador de Niterói, na Câmara de Vereadores de Niterói. Então é um entusiasta da matéria. Deputado Douglas Gomes. E eu não tinha o sobrenome de corpo, porque ele acabou de chegar na Casa Legislativa. E seja bem-vindo, inclusive. E eu tinha feito 3 emendas, deputada, para cumprir rituais da CCJ, quanto à regulamentação, etc. Mas, tendo em vista a qualidade do projeto e a celeridade, senhora presidente, eu estou retirando as 3 emendas para continuar a votação. Tiro as 3. Sendo assim, a presidência chama os trabalhos à ordem e coloca o projeto 902 de 2023 em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Anunciar a presença do vereador Léo Gás, que é o vereador de Bom Jesus, também o vereador de São Fidélis, Carlos Rogério, que é vereador e presidente da Câmara de São Fidélis. Sejam ambos muito bem-vindos a esta casa. Anuncio o projeto de lei 948 de 2023, de autoria do deputado Carlos Minques e Fred Pacheco, que modifica a lei 7.634 de 2017, que estabelece estratégia para ampliar a coleta seletiva em benefício da inclusão socioprodutiva dos catadores. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade, com voto em separado pela comissão pela constitucionalidade, com emendas do deputado doutor Serginho, Defesa do Meio Ambiente, favorável, com a emenda do Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, favorável, com a emenda de Economia, Indústria e Comércio, favorável,
com emenda de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável com emendas. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Jorge Felipe Neto, Dani Balbi, Vinícius Cozolino. Em discussão, para discutir, deputado Carlos Mink. Presidenta Tia Ju, Vossa Excelência estava estranhando que eu não tinha me inscrito para discutir nenhum projeto, mas esse eu tenho mesmo que discutir, que eu sou coautor junto com o meu parceiro Fred Pacheco. Bem, qual é o objetivo desse projeto? Ele está modificando uma lei, que é minha mesmo, de 2017, que determina vários mecanismos para estimular a coleta seletiva, a inclusão socioprodutiva dos catadores. Ao longo desses anos, Tia Ju, nós verificamos quais eram os problemas, porque não basta, você faz uma lei, acha que está tudo resolvido, depois vai ver, tem dificuldade. Um dos pontos da lei anterior, de 2017, ela determinava que os grandes geradores, né, doassem os materiais recicláveis preferencialmente para as cooperativas de catadores. Sabe que hoje um dos problemas das cooperativas é material. Eles recebem pouco material. Os supermercados, por exemplo, têm que instalar PEVs, que é pontos de entrega voluntária, Tia Ju. A maioria não instala, né? As prefeituras têm que contratar, deputada Dani Balbi, as prefeituras têm que contratar cooperativa de catadores, só 2 prefeituras do estado contratam cooperativas de catadores. Então, as pessoas, só 5% das pessoas fazem a coleta seletiva domiciliar. Então, chega pouco material às cooperativas de catadores. Todo mundo enche a bochecha, Tia Ju, fala, eu amo as cooperativas, que coisa linda, reciclam tudo, que beleza. Se ninguém sabe a dureza que é, Não tem carteira, se cortam, não tem equipamentos e, sobretudo, tem pouco material para trabalhar. Então, essa lei foi inspirada num TAC da Reduc há muito tempo atrás, que determinava que a Reduc fornecesse, no caso, ao centro de reciclagem lá de Gramacho, o material reciclável. O que a gente está falando de material reciclável? Lata, vidro, papel, etc. Mas começou a haver uma série de questionamentos, inclusive jurídicos. O próprio INEA fez mais de uma resolução sobre esse assunto. Que realmente tem alguns tipos de material, deputada Dani Balbi, que não cabe a doação para as cooperativas. Por exemplo, dutos da Petrobras, né? Ficam velhos, tem que ser vendidos, isso vai para uma siderúrgica. Não tem sentido você vender dutos doar dutos de 5 quilômetros para uma cooperativa. Isso é um material que pode e deve ser vendido para uma siderúrgica. Então, esse projeto de lei surgiu depois de várias audiências públicas, ouvindo advogados, ouvindo o INEA, que aperfeiçoou a lei para garantir de forma juridicamente equilibrada. Chegou aqui o meu parceiro, estava falando bem pelas costas aqui do meu parceiro ecoespiritual Fred Pacheco. Estava explicando, Fred, o objetivo do nosso projeto. A gente está modificando uma lei antiga, né? E que a gente viu a dificuldade dela ser aplicada. Ouvimos advogados, ouvimos técnicos e preparamos esse projeto para garantir que chegue material às cooperativas de forma juridicamente segura, sem exageros. Não é o caso de doar 5 quilômetros de duto, isso tem que ser vendido para uma siderúrgica, mas o material efetivamente reciclável pode, deve, mas aí é doado para quem? Com que critério? Então a lei, o nosso projeto estabelece, as cooperativas têm que estar inscritas, tem que ter critério, se tiver mais de uma querendo, tem que ter um edital, tem que ter um desempate, ou seja, normatiza, elimina dúvidas e garante o que é o oxigênio das cooperativas, que é um insumo, o material que chega a elas, fortalecendo o que a gente chama de economia circular.
Antes chamava logística reversa, mas eu acho que é um nome meio complexo, dá a impressão que é uma loja de cabeça para baixo. Economia circular dá bem o tom, que é trazer de volta para a economia o que às vezes é jogado até num aterro sanitário. Então, esse é o objetivo desse nosso projeto, já passou pelas comissões, está em primeira discussão, natural que receba emendas, é natural que a gente faça até outra audiência, mas então esse é o projeto, fortalecer as cooperativas, fortalecer a economia circular. Tia Ju, vou me inscrever aqui. Deputado Fred, deputado Luiz Paulo estava na frente. Ah, não, a Dani Balbi se inscreveu, não vi. Deputada, me perdoe. É rápido, é muito rápido. Tia Ju, na verdade, o deputado Carlos Mink já falou sobre o projeto, mas eu quero falar sobre outra coisa rápida também, porque isso é muito importante para o parlamento, sobre democracia. Eu e o deputado Mink, é sabido que nós temos posições antagônicas em algumas questões da política. E isso é muito interessante e isso mostra a capacidade que nós temos de também dialogar naquilo que nos converge, naquilo que faz com que a gente possa ver o benefício do outro, o benefício do povo fluminense. Então, quero agradecer primeiro ao deputado Carlos Mink pela generosidade, por saber, por doar todo o conhecimento que ele tem, inclusive nesta causa, e dizer que foi um prazer, não só neste projeto, mas é um prazer para mim, em muitos momentos, Temos outro projeto também sobre acessibilidade nas delegacias, e que seja não só o segundo, terceiro e quarto de muitos que virão. E eu quero dizer que isso é um ponto que nós precisamos aprender no parlamento. Mesmo pensando em alguns pontos de forma diferente, nós precisamos entender que a democracia é o ponto principal e que faz crescer para todo o povo fluminense aquilo que há de melhor. Então, nós temos hoje uma prova concreta e eu fico muito feliz em poder hoje presenciar isso de fato aqui. Isso. Inclusive, ontem, o deputado Carlos Mink falou com o meu irmão, que estava aqui, anteontem, na verdade, né? Aqui no parlamento, e falou isso, né? Que agora, já que ele não está mais, ele pode exercer essa amizade eco-espiritual comigo aqui. Deputado, muito obrigado pela parceria e a democracia sempre em primeiro lugar. Deputada Dani Balbi. Muito brevemente, queria elogiar a iniciativa dos deputados Carla Mink e Fred Pacheco. Nós, durante o ano passado, no âmbito da Comissão de Trabalho e Seguridade Social, atendemos às demandas de uma série de cooperativas de catadoras e catadores aqui do Estado do Rio de Janeiro, e dentre elas estava a adesão do Estado do Rio de Janeiro ao Procatadores, além, obviamente, de uma política estadual de tratamento de resíduos sólidos, que hoje a gente sabe que podem gerar energia e que devem ser entendidos como uma saída, não só para a mitigação dos efeitos das emergências climáticas que nós passamos, mas também para um desenvolvimento econômico que não agrida os biomas e o meio ambiente, não tenha impactos significativos na preservação da vida e do ecossistema aqui na Terra. Então, nesse sentido, parabenizar demais, mais uma vez, a iniciativa dos nobres deputados. Felizmente, o governo do Estado do Rio de Janeiro, logo depois da audiência, aderiu ao Procatadores e já começamos a rascunhar, e eu espero que o parlamento se empenhe nisso, em um programa de tratamento de resíduos aqui do Estado do Rio de Janeiro, muito no sentido de desenvolvimento econômico, social, técnico, científico do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, apesar do deputado Carlos Mink não gostar do termo logística reversa, evidentemente esse é um termo técnico e precisa ser explicado para a população o que é. E a coleta seletiva, senhora presidente, e a reciclagem, ela deixa de ser, nesse momento que vivemos, uma pretensão. Tinha que ser uma realidade concreta. O mundo não suporta mais o volume de lixo que a gente produz e não o processa de novo nas empresas para diminuir o volume de lixo lançado. Então, essa luta
é uma luta histórica, mas que agora ou muda ou muda. Muda ou muda. É claro que tem conceitos no projeto do deputado Carlos Minks novos que podem ser discutidos para evitar futuros litígios judiciais, né? Mas o projeto tem que caminhar. Ele vai voltar em segunda e poderão ser feitos alguns ajustes. E para concluir, senhora presidente, dizendo que eu estou apoiando o projeto, eu queria fazer uma correção ao deputado Carlos Mink, porque ele explicou o que era logística reversa, mas não explicou o que é economia circular. Porque para o povo, economia circular entra um pouquinho do bolso e sai um montão. Aí quebra o círculo. Deputada, presidente, Deputado Samuel Malafaia. eu quero parabenizar também o deputado Carlos Mink e Fred Pacheco por esse projeto, porque nós temos um grupo bem representativo de deputados da Alerj participando de um outro projeto sobre resíduos sólidos, sobre a disposição final para a utilização das tecnologias mais modernas e mais econômicas, que vão trazer maiores benefícios. Então, esse projeto está sendo analisado, o deputado Carlos Mink também participa dele, o deputado Luiz Paulo e outros deputados. Eu acho que isso eles vão se somar, é uma boa iniciativa para a gente dar um basta nos abusos que têm sido praticados nessa área, para que tenha uma disposição final que seja coerente com as necessidades e as demandas do nosso Estado e da população. Obrigado. Parabéns, meu amigo Carlos Mink, Fred Pacheco e os demais deputados que participam da montagem, discussão e aprovação do nosso outro projeto, que não tem, eles se casam, não necessitam ser ajuntados, porque cada um vai numa direção muito bem estabelecida. Parabéns, deputados, deputadas. Obrigado, deputado Samuel Malafaia. Pela ordem, rapidinho, tia Ju. O deputado Deixa Jari... eu só cantar aqui. O deputado Jari pediu a coautoria, o deputado Márcio Pacheco concordou também. Jairi? Jari de Oliveira. Está em segunda discussão? Mas não pode conceder? Está em primeira, pode conceder, mas Tá. o Jari, que é a coautoria. Presidente. Também Eu gostaria, peço- a deputada Franciane Mota também, que é coautoria. Eu também. Deputado Malafaia. Samuel Malafaia. Já ele autorizou aqui. O deputado Dionísio Lins também. Samuel Malafaia também. E a deputada Franciane, tá, Marquinhos? Franciane Mota também. Já anunciado. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 19 emendas e retorna às comissões. Acho que desligaram ali, ó. Não, desligaram ali. Corrige para mim, por favor. Tá desligado aí no botão. Oi, aí. Pela ordem, presidente. Presidente, só para anunciar aqui a presença dos meus colegas e vereadores de Bom Jesus e São Fidélis. Vereador de Bom Jesus, Léo Gás, e secretário de obras daquele município. Prefeito Serginho Cirilo é um grande parceiro nosso. E também o nosso vereador e presidente da Câmara de São Fidélis, Rogerinho. Vocês sejam muito bem-vindos aqui nesta casa. Pode ter certeza que a gente vai acolher vocês muito bem e esse parlamento aqui poder contribuir no que for possível. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Já tinha até anunciado eles, a presença deles aqui no nosso parlamento. Anuncio o projeto de lei número 2.848, de 2023, de autoria do deputado Márcio Glauberto, que cria comissão especial de revisão, autotutela, moralidade e eficiência, certame, para acompanhar, fiscalizar e julgar eventuais litígios e intercorrências nos concursos públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões. Constituição de Justiça pela Legalidade com emendas, concluindo por substitutivo de servidores públicos, favorável, orçamento, fiscalização financeira e controle favorável,
com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Rodrigo Amorim, Marta Rocha e Carlos Macedo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio projeto de lei número 3552, de 24, de autoria do deputado Pedro Ricardo, que altera o anexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana da Conscientização do Uso Racional de Medicamentos. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela legalidade, com emendas de saúde favorável. Relator, deputado Luiz Paulo e Tande Vieira. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei 3727 de 2024, de autoria do deputado Elton Cristo, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo o dia do Não Me Perturbe. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela legalidade. Relator, deputado Luiz Paulo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorno em segundo. Deputado Luiz Paulo. Não, eu estou aqui de plantão pelo 12º. É o próximo, né? Então, o dia do Não Perturbe já passou, né? Então, todos nós vamos usar isso, né? Não perturbe. Anuncio em votação, em discussão única. Indicação legislativa número 15 de 23, de autoria da deputada Renata Souza, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro a adoção de medidas necessárias para a implantação do Programa Estadual de Dignidade Menstrual no território do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de indicação legislativa favorável. Novo parecer as emendas de plenário da Comissão de Indicação Legislativa favoráveis, emendas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, contrárias às emendas 3, 13 e 14, prejudicadas as emendas 15, 16, 17, 18 e 19. Relatores, deputados Felipe Soares e Felipe Soares. Questão de ordem, senhora presidente. Pois não, deputado. Eu não estou aqui com regimento interno para examinar. A Comissão de Indicação Legislativa deu parecer sobre 19 emendas. Eu discordo do parecer. Eu estou dizendo que eu não estou com regimento aqui. Não passa por comissão nenhuma. O que eu teria que fazer? Destacar. Fazer o destaque. Então, na indicação legislativa, será que a senhora, claro que a autora pode conceder, alterar a ordem para dar tempo da gente destacar? Vou submeter aqui ao parlamento. Se todos os senhores e senhoras concordarem, a gente faz inversão de pauta. Todos que aprovam permaneçam como estão. Aprovados, faremos a inversão de pauta para dar tempo à discussão. Seguimos a pauta e retornamos para o projeto assim que houver uma análise. Anuncio. Em discussão única, indicação legislativa número 300, 2024, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, envio de mensagens à Assembleia Legislativa, propondo a atualização da Lei 1.614, de 24 de janeiro de 1990, que tange a composição da classe de docentes 2, contemplando a possibilidade de migração para uma nova jornada de trabalho, bem como outras providências pertinentes. Pareceres das comissões de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à publicação. Para declaração de voto, o deputado Sérgio Fernandes, autor da proposta. Bom dia, presidenta, deputada Tia Ju. Desligou. Apertou aí. Vira ele para baixo, que aí evita.
Alguém do som, depois Oi. ajusta esse microfone fazendo a gentileza, por favor. Presidenta, deputada Tia Ju, queria aqui pontuar a importância dessa indicação legislativa. A classe docente da rede estadual é composta dos docentes 1, onde o governo do estado, o governador, a Secretaria de Estado de Educação já implementou uma migração, uma mudança de carga horária de 18 para 30 horas, que apesar de alguns pontos que nós vemos questionando e até mesmo criticando, já está em andamento desde o ano passado, com professores efetivamente migrados, que alteraram a sua jornada de trabalho, podendo se dedicar mais tempo a estar presente em sala de aula, mas era importante também destacar a importância do envio de mensagem por parte do Poder Executivo para contemplar nessa migração a classe de docentes 2. É o que a gente faz nesse momento. E ainda sobre o tema migração, é importante também falar sobre a migração dos ex-FAEPs para a FAETEC. Foi um tema que já foi discutido nessa casa e que a gente precisa ter uma atenção toda especial, sempre em busca de valorizar esses importantes profissionais de educação que no dia de hoje iniciam mais um ano letivo. E aproveito aqui a oportunidade para desejar a todos os nossos alunos, familiares dos nossos alunos e profissionais de educação que hoje já se encontram no chão da escola, em sala de aula, para poder garantir ensino e aprendizagem para os nossos alunos. Muito obrigado. Anuncio, incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 449 de 23, de autoria da deputada Élica Takimoto, que dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Relator deputado Felipe Raves. Pendente de pareceres das comissões de Defesa do Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária e Política Rural, Ciência e Tecnologia, Defesa Civil, Indústria e Comércio e Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Meio Ambiente, deputado Jorge Felipe Neto. Favorável, senhora presidente. Pela Comissão de Saneamento, deputado Jari Oliveira. Deputado Fred Pacheco. Favorável, presidente. Pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira, deputado Val Ceasa. Favorável, senhora presidente. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Takimoto. Deputada Dani Balbi. Favorável, presidente. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado TH Joias. Bom dia, senhora presidente. Favorável com emenda. Pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Bruno Boareto. Deputada Célia Jordão. Deputado Vinícius Cosolino. Deputada Dani Balbi. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamentos, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. Deputado Carlos Macedo. Deputado Bruno Boareto. Deputada Renata Souza. Senhora presidenta, favorável. Obrigada. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo para discutir, deputado Carlos Mink. Para discutir também, presidente. Quem mais para discutir? O deputado Jorge Felipe Neto. Presidenta Tia Ju, eu até conversei ontem com a deputada Élica, é o seguinte, nós temos uma lei em vigor, que é a lei das mudanças climáticas, aliás, mais ampla. Essa lei das mudanças climáticas tem mais de 30 artigos. Um deles criou o Fórum Estadual da Mudança Climática. E havia pessoas que diziam que esse conselho se sobrepunha ou disputava um espaço semelhante ao fórum que já está na lei.
Mas eu conversei com a deputada Érica, ela me explicou, e na lei, no projeto dela, ela menciona a nossa lei e o fórum. Então tem uma outra composição, amplia a discussão e dialoga com o fórum. Então nós vamos ter um fórum e um conselho, mas que dialogam dentro do espírito que a Lei Geral de Mudanças Climáticas estipula. Portanto, ela me convenceu, a deputada Érica, que não prejudicava a lei de forma alguma, ampliava o escopo de participação e, portanto, o nosso voto vai ser favorável. Deputado Jorge Felipe Neto. Obrigado, senhora presidente Aju. No mesmo sentido que o deputado Mink, essa era a minha pontuação. Já existe o Fórum de Mudanças Climáticas do Estado do Rio de Janeiro, é um órgão ativo, se reúne, coloca proposições, tem voz ativa dentro da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, dentro do INEA. Votei, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, favoravelmente ao prosseguimento do projeto, mas me preocupa justamente essa possibilidade de sobreposição tal qual o deputado Mink colocou. Por isso eu quero pontuar, já que a gente está ainda com esse projeto em primeira discussão, que a gente avance nessa proposta no dia de hoje, mas que a gente possa também fazer uma audiência pública sobre o tema, porque causou preocupação aos integrantes do fórum, a outros tantos ambientalistas e outras entidades que já estão dentro do Fórum de Mudanças Climáticas. Mas, fora isso, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, com a razoabilidade da deputada Érica Takimoto, avançar e encontrar um consenso nessa tão importante pauta, sobretudo para o Estado do Rio de Janeiro, que sua grande maioria é costeira, sua população vive em área costeira e que a gente tem sim que se preparar cada vez mais para essas mudanças. Obrigado, presidente. Não havendo mais que queira discutir, encerrada a discussão. Presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Eu vou cantar aqui o último projeto e retorno ao projeto da deputada Renata Souza. Anuncio o projeto de lei número 4063, de 24, de autoria da deputada Lucinha, que altera a lei 6.431, de 12 de abril de 2013, e institui a Semana de Conscientização e Combate, à automedicação, para solicitar que as campanhas educativas desenvolvidas durante este período destacam os riscos do uso de antibióticos ou medicamentos controlados sem prescrição médica. Pendente de parecer das comissões Constituição, Justiça, Saúde, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Presidente, o parecer é pela constitucionalidade. Pela Comissão de Saúde, deputado Vitor Júnior, deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, no mérito, favorável. Pela Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, o projeto da deputada Lucinha, ele altera a lei 6431 de 2013 e é extremamente oportuno, porque o que ela inclui é instituir uma semana de conscientização e combate à automedicação, para solicitar que as campanhas educativas desenvolvidas durante este período, isto é, das semanas de conscientização, destaquem os riscos do uso de antibióticos ou medicamentos controlados sem prescrição médica. O que a gente vê no dia a dia, a quantidade de anti-inflamatórios que se toma é uma grandeza. O antibiótico hoje já está um pouco melhor controlado, mas não é questão de controle, etc., é questão da conscientização, porque às vezes o medicamento é prescrito para com receita, bonitinho,
e por similaridade o outro resolve tomar. Então, eu acho que o projeto é absolutamente oportuno, que a questão é conscientização. O meu voto, evidentemente, é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permanecem como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Vamos voltar ao projeto de indicação legislativa número 15 de 23, de autoria da deputada Renata Souza. Em votação, a presidência sugere ao plenário votar todos os destaques em bloco. Os senhores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o parecer da Comissão de Indicação Legislativa. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Salvo os destaques. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. O requerimento de destaque para rejeição das emendas de 1 a 12. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a matéria destacada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Matéria original, aprovada. Vai à publicação. Para a declaração, senhora presidenta. Primeira autora, depois eu. Pois não, deputada Renata Souza. Senhora presidenta, é importante vê-la presidindo os trabalhos na casa nesta manhã de quinta-feira. É sempre bom e importante ver mulheres nesse lugar da presidência e Vossa Excelência nos representa sentando a presidência na sessão de hoje. E, senhora presidente, na verdade, o nosso projeto em questão, e agradeço aos deputados e às deputadas que puderam votar favorável, inclusive rejeitando os destaques que acabavam com o projeto. E aí, nesse sentido, dizer, senhora presidente... Rejeitando as emendas. As emendas. Rejeitadas. Exatamente. Dizer que se trata de um projeto sobre a implantação de um programa estadual de dignidade menstrual, algo que a gente já tinha debatido aqui constantemente e que a gente trouxe não só a questão de saúde dessas mulheres, de saúde reprodutiva dessas mulheres, mas também como um direito humano fundamental diretamente ligada à saúde, à equidade de gênero e também à superação da pobreza menstrual. A gente sabe, inclusive fizemos audiência nessa casa, Vossa Excelência participou, que tem muitas meninas que deixam de ir à escola porque não têm o dinheiro para comprar o absorvente, que, portanto, a indignidade menstrual faz parte, inclusive, da exclusão dessas jovens meninas pobres que não conseguem comprar o absorvente e, portanto, não vai à aula, né? Obviamente, porque todas nós, mulheres e homens trans, sabemos o que é estar menstruados. E essa pauta visa garantir o acesso a absorventes e outros produtos de higiene a todas as pessoas que menstruam, prevenindo impactos negativos na saúde, na educação e na própria inclusão social. A exclusão, e aí que a gente teve aqui dos homens trans e de pessoas transmasculinas dessa indicação legislativa, na verdade, ignoraria uma realidade incontestável. Muitos deles ainda menstruam e enfrentam dificuldades agravadas pelo preconceito, pela transfobia e pela falta de políticas públicas adequadas. Então, incluir essa população não é uma questão ideológica, é uma questão humanitária e também baseada em evidências de saúde pública e direitos humanos, assegurando que ninguém seja tolhido ou tolhida por menstruarem. A recusa, inclusive, de incluir homens trans e pessoas transmasculinas na indicação, que foi uma tentativa que nós derrotamos nesse plenário hoje, é também a possibilidade de ver a Assembleia Legislativa assertiva contra a transfobia, mas também em favor da dignidade menstrual das nossas mulheres, das nossas meninas e também da população trans, dos homens trans em especial, que menstruam. Então, muito obrigada, senhora presidenta, muito obrigada aos demais deputados e deputadas, em especial ao deputado Luiz Paulo, que conduziu aqui também da melhor maneira possível. Então,
aprovado aí. Temos agora o trabalho para fazer com que o governador do estado execute um programa estadual de dignidade menstrual. Muito obrigada, senhora presidenta. Deputada Dani Balbi. Muito brevemente, deputada Renata Souza já explanou longamente as razões pelas quais o projeto de sua autoria é tão importante, é fundamental para que a gente supere a pobreza menstrual que atinge, que vitima meninas e que vitima também homens trans. E eu queria fazer um destaque aqui, justamente a partir da situação de jovens transmasculinos que, além de sofrerem todas as formas de interdição dos espaços escolares, por conta da sua situação, têm mais uma barreira para superarem. E a extensão de programas como esse para homens transexuais não só reconhece o direito de homens transexuais de terem a sua identidade de gênero respeitada no âmbito da formação básica, como também se torna mais uma ferramenta contra toda forma de exclusão e especialmente contra a transfobia que vitima e que faz com que homens trans sigam sendo vítimas de estupro corretivo, sejam expulsos de casa e encontrem toda a vulnerabilidade porque o Estado lhe vira as costas. Parabéns, Renata Souza, parabéns, deputado Luiz Paulo. Presidente. Deputado Samuel Malafaia, logo em seguida, deputado Carlos Mink. Eu quero dizer que a deputada Renata Souza é muito amiga e ela é uma pessoa responsável, mas a gente não pode negar, né, aquilo que as nossas bases apoiam e aquilo que nossos amigos, nossa base política não apoiam. Então, parte do projeto está muito correta, que ela faz os projetos muito bem elaborados e muito corretos para a sua aplicação. Porém, na segunda parte, entra assuntos que nós não concordamos. Por isso, eu voto contrário. Consignado o voto de Vossa Excelência, deputado Samuel Malafaia. Muito obrigado. Deputado Carlos Mink. Presidenta Tia Ju, para concluir, que já é o último projeto, e cumprimentando a vossa condução mais uma vez, expedita, eficiente, democrática, beleza de condução. Só dizer, Renata Souza, deputada, que eu votei favoravelmente, ajudei também, junto com o deputado Luiz Paulo, com a deputada Dani, eliminar uma série de emendas que, na verdade, desfiguravam todo o projeto. E olha, uma indicação legislativa, eu nunca vi uma indicação legislativa com 19 emendas, isso parece que mexe de uma maneira, e inclusive para dizer, deputada Tia Ju, lá atrás, quando a gente votava o projeto da distribuição nas escolas para as meninas, né, do absorvente higiênico, do absorvente menstrual, demorou um tempão, creio que foi da Dani Monteiro. Várias depois se associaram, eu também acabei me associando, mas a iniciativa da Dani Monteiro. Na época, eu disse, e até uma coluna registrou, que se os homens menstruassem, esse projeto já teria sido aprovado há mais tempo. A mesma coisa a gente pode dizer, deputada Renata Souza, para os projetos que tentam criminalizar o aborto legal, ou seja, o aborto naqueles 3 casos que as leis e a Constituição prevêem. E ainda assim querem equiparar isso como se fosse um caso de estupro, né? E isso também, se os homens engravidassem, provavelmente não haveria a criminalização do aborto. Eu não estou falando da discussão do aborto em si, eu estou falando do aborto previsto em lei. Querer criminalizar isso é verdadeiramente de autoria de homens que não engravidam. Então é inacreditável pessoas que não menstruam quererem limitar o absorvente íntimo e pessoas que não engravidam quererem criminalizar aquilo que a lei prevê. Era uma pequena observação. Obrigado, Tia Ju, parabéns pela condução. A sobre a mesa, requerimento de inclusão na ordem do dia dos projetos de lei 4.362 de 24, 4.519 de 24,
4.404/2024, do deputado Luiz Paulo. Senhores que aprovam, estão aprovados. Nada mais a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final, com o primeiro orador inscrito, o nobre deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que ainda resistem aqui em plenário, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj e senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Mas, senhora presidente, na sexta-feira passada, a Firjan abrigou uma grande audiência pública promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para debater a questão da implantação da Estrada de Ferro 118 do trecho Anchieta, no Espírito Santo, até o porto do Açu, aqui no estado do Rio de Janeiro, lá no norte fluminense. E ainda a extensão a nível de projeto para ser implantado só quando estudos mostrassem que tivesse viabilidade de retorno para o empresário, o trecho Açu-Nova Iguaçu. Esse era o objeto da audiência pública. E nós estivemos nessa audiência pública dizendo que o gatilho da extensão da Estrada de Ferro 118 não poderia ser o retorno de capital do empresário. Porque o nome dessa ferrovia, ela é chamada de arco ferroviário. Arco ferroviário. E o arco ferroviário pressupõe que ele só funciona se ele estiver pleno e não só um pedacinho. Então, o conceito de arco é para envolver grandes distâncias. E esta ferrovia cortaria todo o nosso estado do norte, passando, evidentemente, por toda a região, por Macaé, por toda a região dos lagos, e adentrando por Manilha, a nossa Baixada Fluminense, chegando até Nova Iguaçu. E, evidentemente, as flechas desse arco ferroviário seriam os corredores para alimentar todos os portos existentes. Então, seria uma ferrovia de caráter, evidentemente, exportadora, que é importante para grãos e aço, minério de ferro, etc., mas, se implantada totalmente, ela é integradora de todos esses municípios que ela vai atravessar e, como logística, vai retirar caminhões das rodovias, que são nocivos ao meio ambiente, porque são por combustíveis fósseis. E nessa audiência pública, o representante do Estado, como diz o Zeca Pagodinho, que eu nunca vi, ou nunca ouvi falar, nem nunca vi, apresentou uma posição de que o importante era até o Porto do Açu.
contrariando a política de desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. Contrariando. E eu fiz uma fala contrariando o representante do Estado, que não sabe que uma ferrovia também tem um caráter indutor do desenvolvimento. E hoje, e não sei se, deputada Tia Ju, a senhora reparou que tanto o presidente da casa quanto o governador falaram da importância da Estrada de Ferro 118. Não entraram na questão de trechos, mas pontuaram a importância. E nos jornais de hoje, noticia, viu, Paula? Noticia uma audiência pública do governador e a bancada federal, audiência pública, pode dizer, porque é toda a bancada, do governador e a bancada, com o ministro de Transporte. E o que é que o governador lá defendeu? A implantação da Estrada Ferroviária 118 da sua forma mais ampla possível, e não pontualmente até o Porto do Açu. E aí eu quero chamar a atenção. Quem lê a reforma tributária, quem está ligado no que está acontecendo no mundo, verifica que tudo deve ser examinado fortemente sob o ponto de vista, primeiro, do impacto ambiental, porque o impacto ambiental não se dissocia do desenvolvimento econômico nem social, perpassa tudo. E o Estado precisa de políticas públicas de Estado. Por isso que também a Estrada de Ferro 118 faz parte do nosso PEDES aprovado aqui por essa casa, o Plano de Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado. E este arco ferroviário seria importantíssimo para esse desenvolvimento econômico e social. E eu comecei aí, senhora presidente, para mostrar claramente e sustentar o que eu tenho falado aqui sobre segurança pública. A insegurança gera percalços, perdas, problemas para todas as políticas de desenvolvimento econômico e social do Estado. E quando a política de desenvolvimento econômico e social do Estado é prejudicada pela segurança pública, a medida mais imediata é perda de receita para o Estado. E se o Estado perde receita, ele investe cada vez menos. As políticas públicas, em benefício das populações mais necessitadas, ficam profundamente prejudicadas. Por isso que eu disse, segurança pública e falta de desenvolvimento econômico e social é como a cobra comendo o próprio rabo. Um alimenta o outro negativamente. Por isso, esse pleito à União é um pleito de estender a Estrada de Ferro 118 até Nova Iguaçu, é um pleito absolutamente importante e em direção a uma política estratégica de desenvolvimento, de priorizar o transporte ferroviário, em detrimento do transporte rodoviário, e com a reforma tributária, um tributo sendo cobrado no destino, evidentemente que as circulações de mercadoria aqui também aumentarão muito. Então, estou pedindo para fazer uso da palavra, porque para mostrar que o planejamento estratégico, a ferrovia, pode ser uma parceria importante que a União, o Estado, os municípios tenham
a favor do desenvolvimento estratégico do nosso Estado. E até a União tem dinheiro. Aonde está? Na reforma tributária. Não está criado lá o artigo 156A, que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que a União começa a depositar, a partir de 2029, 8 bilhões de reais, e cada estado tem direito, o Rio de Janeiro aproximadamente, a sacar para investimento 3,5%. Então, ali está o veículo da parceria. Por isso que fiz questão de dizer lá na Firjan que eu tinha um sonho, que podiam dizer até que uma utopia, mas eu tinha um sonho, que esta ferrovia, a Estrada de Ferro 118, pudesse estar implantada no nosso Estado até 31 de dezembro de 2032, quando começaria plenamente o exercício do novo tributo, o IBS, com a tributação no destino, que favorece o Estado do Rio de Janeiro, porque nós somos o segundo maior consumidor do Brasil. Só perdemos para São Paulo em matéria de consumo. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Dionísio Lins. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidenta, querida tia Ju, senhoras e senhores parlamentares, quero cumprimentar a TV Alete, cumprimentar a todos que aqui estão. Eu venho a essa tribuna, neste primeiro momento, para parabenizar efetivamente a atuação da Polícia Militar, a atuação da Secretaria de Segurança Pública, a atuação da Secretaria de Polícia Civil, que vem num bom combate defendendo o interesse do cidadão. Nós temos acompanhado as ações desafiadoras dos órgãos de segurança que agora têm o comando direto do governador Cláudio Castro. É bem verdade que é importante transferir para a população que o trabalho tem sido executado. Entretanto, eu preciso trazer aqui a nossa voz, que representa a Zona Norte, a Leopoldina, a Zona Oeste, precisamente em todo o Estado, que precisamos realmente rever essa disciplina criada na questão da operação policial, ter que pedir licença para atuar em determinadas áreas. É preciso que a população tenha ciência que o que vem acontecendo no Estado do Rio de Janeiro é que os bandidos de outros estados, os segmentos de briga entre si, de comandos, estão vindo para o Rio de Janeiro e se escondendo na comunidade carente, porque entende que ali eles têm o HC, ali ninguém entra. Nós temos acompanhado a ação da polícia na minha própria região, onde se tira barricadas, onde se enfrenta o crime organizado, seja de que comando for, e logo a seguir, quando a polícia acaba de executar o seu trabalho, chega o crime organizado e recoloca as barricadas. Eu acho que chegou a hora de termos um entendimento
um ajuste de conduta entre governo do Estado e governo municipal, para que se possa trabalhar em conjunto, a polícia fazer a sua parte e a prefeitura a sua outra, porque temos que tampar aqueles buracos que agora o crime organizado vem fazendo em diversas áreas. Se pegar Brás de Pina, Penha, se pegar Cordovil, Quitum, se pegar Cidade Alta, hoje tem valas para que os veículos não cheguem ao seu destino. Essa ação tem que haver em conjunto, para que a polícia retire e a prefeitura tampe o buraco com asfalto. Essa ação precisa ter um entrosamento. E eu chamo os trabalhos aonde para dizer, cadê a área federal nessa ação? A gente tem conhecimento que foi prorrogado a Polícia Federal Rodoviária, o apoio federal. Onde é que está essa gente? Eu não tenho visto. Eu não tenho visto em nenhum lugar apoio federal de policiamento ostensivo ou de apoio nas ações que nós estamos fazendo. É preciso que o governo federal dê um basta nisso também. A parceria tem que ser ajustada. É preciso que o judiciário, e aí eu tenho que realmente cumprimentar a questão da visão do tema. Quando se faz um apelo para disciplinar a ação da polícia, você tem que avaliar os dois lados. E o judiciário avalia o que está escrito. Realmente tem algumas ações abusivas. Realmente tem ações que a policial chega, arromba a casa do pobre, e o pobre não pode ter uma televisão, não pode ter uma vitrolinha, porque senão aquilo é desvio de conduta. E é por isso que tem o constrangimento da disciplina do Supremo Tribunal. Entretanto, quando se avisa que terá uma operação, meu Deus do céu, vai pegar quem? Se a própria instituição está contaminada, quando a secretaria cria, com a inteligência que tem, uma ação pertinente para buscar os donos da firma, vaza, e quando lá chega, só tem trabalhador, só tem morador, porque fugiram. Então a instituição tem uma contaminação também. O judiciário precisa rever essa questão, para que se possa efetivamente fazer uma ação dirigida e pegar quem tem que ser pego. Não adianta fazer ação de fingimento. Não é mais possível tolerar, por exemplo, passar na maré. Nós temos um batalhão e, se você olhar, tem as barraquinhas da firma vendendo produto. Como pode? Se ali tem um batalhão. Como pode a estrutura de convivência na nossa região, que a gente verifica que derruba-se um obstáculo, tira-se as barricadas, a polícia invade e chega na hora, no outro dia, tudo funcionando normalmente. Eu entendo que é preciso haver uma união. O Poder Público Federal, o Executivo Federal, institucionalmente, através do Ministério da Justiça, com a Secretaria de Segurança do Estado, com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, fazer uma ação em conjunto. Agora, neste momento, o que posso eu efetivamente citar é que não vejo em lugar algum esse tal reforço de polícia da área federal. Eu vejo sim a Polícia Civil trabalhando intensamente. Eu vejo a Polícia Militar enfrentando o crime organizado, perdendo policiais, porque
a firma está abusada. Os donos da firma estão abusados, estão enfrentando, estão matando policiais. Se houver um entrosamento, o governo do Estado vai poder agir mais firme. E devo dizer que não falta apoio do governador Cláudio Castro. Governador, tudo que a polícia pediu, ele deu. Toda a estrutura que a PM precisava, que a Polícia Civil precisava. Quando disseram que precisava ter uma Secretaria de Segurança Pública para buscar receita na área federal e poder melhor entregar para a população, ele criou a Secretaria de Segurança Pública. Então nós precisamos hoje de uma organização firme, para que não tenha na inteligência vazamento de informação e quando se chegar nas áreas não encontra os atores. Todo mundo já fugiu. Senhor presidente, senhoras e senhores, gostaria, senhor presidente, professor Luiz Paulo Corrêa da Rocha, consignar para que Vossa Excelência determine colocar nos anais dessa casa, já está aí a coluna Opinião, e já entreguei a secretaria da mesa, entreguei na mão da presidente que hora de antecedeu, Tia Ju, mas gostaria que o senhor autorizasse publicar nos anais dessa casa um belo artigo do grande jurista Cacai, que fala sobre a questão de visitação de posses. Está o jornal já no poder de Vossa Excelência, e assim peço que Vossa Excelência autorize publicar nos anais dessa casa esse belo artigo desse grande jurista Cacai, que tive orgulho de dar a ele uma medalha Tiradentes, e na Câmara a vereadora Vera Lins também o deu a medalha Pedro Ernesto. Tenho dito muito obrigado, obrigado, presidente, muito obrigado a todos, e digo a vocês, vamos com fé, porque eu tenho certeza que esse Estado vai melhorar e muito. Se depender do governador Cláudio Castro, nós vamos ter uma reviravolta na Secretaria de Segurança Pública e vamos entregar à população de volta o seu direito de ir e vir. Tenho dito, muito obrigado. Boa tarde. Foi. Bom, primeiro dizer ao nosso deputado Dionísio Lins que, se depender dessa presidência, a sua proposta já está acatada. Mas lembro do deputado Dionísio que eu estou presidindo o expediente final. E essas decisões, em geral, são da mesa diretora. Mas eu não vejo maiores problemas. Próximo orador inscrito é o deputado Jorge Felipe Neto. Vossa Excelência dispõe de longevos 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, deputado Luiz Paulo, presidente ad hoc nesse expediente final. O que me leva hoje a essa tribuna, presidente, foi o julgamento de ontem da DPF 635. Eu, por várias vezes, pude criticar o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, em suas decisões, sempre de forma cordata, ordeira, mas ontem eu fiquei extremamente feliz com o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes a respeito dessa DPF, que demonstrou ter uma noção de que Brasília não vai resolver todos os problemas, que é o que justamente a gente também tem aqui. O uso da força é uma medida que as polícias têm que tomar, porque elas sabem o que elas estão enfrentando na rua. Essa proporcionalidade vem com a experiência de rua, e foi isso que o ministro Alexandre de Moraes colocou ao relator Fachin, quando o ministro Fachin, iludidamente,
colocou como se a DPF, de algum jeito, né, pelos números de morte policial, pelo número de homicídios, tenha melhorado a segurança pública no estado do Rio de Janeiro, e obviamente isso não aconteceu, porque segurança pública, talvez tenha o dado que a taxa de homicídio por 100 mil habitantes seja mais importante como métrica para as instituições, mas o que aterroriza a população diuturnamente, deputado Dionísio, é a quantidade de roubo de carga, roubo de carro, é não poder andar na rua com seu filho. É sobre isso que a gente tem que tratar. E principalmente para o morador de comunidade, para o morador de favela, a gente não só está falando do direito de ir e vir, vou te dar um exemplo, grande amigo e apoiador, trabalha no meu gabinete, a mãe passou mal, o deputado Luiz Paulo, e a ambulância não chegou dentro da comunidade, porque tem trilho de trem, tem trincheira, tem vala. A comunidade teve que se juntar para levá-la, carregando-a até o final da comunidade, a entrada, a saída da comunidade, para então entrar na ambulância. E isso, obviamente, poderia ter levado à fatalização daquela pessoa. E isso só ocorreu depois da DPF 635. A gente já falou desse tema nessa semana, e eu queria aqui chamar a atenção justamente do papel do governo federal neste país. A gente viu no Lula 1, Lula 2, um presidente ativo, um presidente que se preocupava com as articulações nacionais, falava com os governadores, tinha o bom senso, a razoabilidade de estar nos estados, de fazê-los investir, de ajudar na segurança pública, como foi na época da invasão lá do Alemão, colocou a Marinha, colocou o Exército. Hoje a gente não vê esse Lula. A gente vê um presidente da República que não tem assumido as suas responsabilidades. Ora, eu volto ali aos idos de 2018, quando o então presidente Bolsonaro foi eleito, e subitamente, foi súbito, ninguém fez absolutamente nada para que isso acontecesse. Depois do mês de outubro, ali novembro, dezembro, janeiro de 2019, a criminalidade em todas as capitais, todas as regiões metropolitanas caiu em média 18%, 20%. Esse é o poder do recrudescimento do discurso do presidente da nação. Bandido lê jornal, bandido vê TV, acompanha a rede social, acompanha os movimentos e os pronunciamentos políticos e rapidamente, sem que ninguém fizesse nada, repito, caiu a criminalidade. Posteriormente, em 2022, o presidente Bolsonaro perde a eleição, vence o presidente Lula. O mesmo movimento ocorre, só que ao contrário. Aqueles mesmos 20% agora subiram em todas as capitais e todas as regiões metropolitanas. E aqui não se fala, levianamente, de nenhuma forma, de que o presidente Lula esteja mancomunado com facção A, com facção B, ou qualquer coisa do gênero, porque isso não seria justo nem verdadeiro com a história do presidente Lula. Agora, que os bandidos se sentem mais confortáveis com um tipo de discurso, é uma verdade. Se sentem confortáveis quando interlocuções com o Ministério da Justiça tentam ser feitas, né, como bem foi colocado pela Folha de São Paulo, que, aliás, foi o único meio de comunicação, além das redes sociais, que noticiou a tal da dama do tráfico, buscando agendas repetidas no Ministério da Justiça, mesmo após a sua prisão, enfim, a sua detenção temporária, porque não ficou presa, pelo visto. Então, é fundamental o papel do chefe do Executivo Federal. E o Rio de Janeiro não tem mais como esperar que as suas próprias forças policiais resolvam por si só esse problema. Esse problema virou um problema federal, virou um problema de fronteira, virou um problema, inclusive, de guerra interna. Se a gente quer efetivamente resolver esse problema, não tenho dúvidas de que uma intervenção das Forças Armadas é necessária. Com todo o trabalho das polícias civil e militar, que eu admiro e acompanho muito.
Hoje a gente deve ter, no estado do Rio de Janeiro, mais de 100 mil bandidos nas ruas. Não tem cadeia para essa gente toda. Aí o judiciário manda prender, manda soltar, manda prender, manda soltar, fica esse enxuga-gelo danado. Para a pessoa que está nos assistindo, início de 2023, janeiro de 2023 até agosto de 2024, o estado do Rio de Janeiro, nossa polícia militar prendeu 46 mil pessoas em flagrante delito. Sabe quantos mil presos, população presa, em todos os regimes, que não seriam os corretos, prisão domiciliar, regime fechado, semiaberto, 51 mil presos no estado do Rio de Janeiro. Ora, se 1 ano e meio a gente prendeu 46 mil, como é que só tem 51 mil presos? Não está correto isso. A visão do policial, que nos diz que prende 5, 10, 15 vezes a mesma pessoa, está aí nesses números, está comprovado. E aí o presidente Lula não está cuidando da segurança dos estados, não vejo movimentações para isso. Não está, de nenhuma forma também, cuidando da economia brasileira. Ora, Tesouro Direto, juro 14%, Tesouro Direto pagando em 2 anos 15%. Quer dizer, você está tirando dinheiro da economia real, você está tirando capacidade de investimento da economia real, você está tirando capacidade de pagamento dos entes para colocar justamente nesse estoque de dívida. Imagina que sonho, deputado Luiz Paulo, você investe hoje no Tesouro Direto, em 5 anos você dobrou a sua renda. Você vai abrir empresa para quê? Você vai gerar empresa para quê? Para que você vai assumir esse risco? Então, se não está cuidando da economia, não está cuidando da segurança, até onde eu sei, os interlocutores do Congresso também muito reclamam do presidente, que não tem atendido nem seus ministros. Está cuidando de quê? É esse tipo de cobrança que a gente tem que fazer nos próximos 2 anos, haja vista a eleição também em 2026. Ora, eu não sou um deputado de criticar por criticar, não fiz desde o primeiro dia do governo Lula, apesar de não ter sido meu candidato, mas hoje é necessário que a gente comece a cobrança árdua pelo povo do Rio de Janeiro, para que a gente efetivamente resolva os problemas do povo. O povo votou num projeto político que o daria segurança, que o daria picanha, boa alimentação, bons empregos. Não é isso que a gente vê. Como é que só tem 5 milhões de desempregados e tem 30 milhões no Bolsa Família? Me explica esse negócio. Como é que a inflação é 5%, que ninguém acredita nisso? Se a base monetária de 1 ano e meio para cá aumentou 30%, a quantidade de notas de dinheiro em circulação. Quer dizer, todo mundo ficou 30% mais pobre e a inflação é só 5%? É óbvio que esse governo está levando o país para um buraco que a gente não sabe ainda o fundo desse poço. Mas é fundo, é ruim, é difícil a gente corrigir tanto erro ao mesmo tempo, tanto erro seguido, tanta falta de projeto para o país. E, sobretudo, para as capitais e regiões metropolitanas, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, minha Zona Oeste, que sofre tanto com a criminalidade. A gente precisa, presidente Lula, que o governo federal tenha pulso firme, tenha mão amiga com os estados. A gente vê o governador Cláudio Castro cobrando as polícias, cobrando o governo federal, e o governo federal ouvidos moucos. É justo isso? O senhor não representa um partido, presidente. O senhor representa a instituição Estado da República Federativa Brasileira, de todos os brasileiros, quem votou no senhor e quem não votou no senhor. E o que o Estado do Rio de Janeiro pede, senão o senhor não vai ter voto, é que nos ajude, que nos trate bem. Esse talvez não seja o Estado vermelho, é um Estado verde e amarelo, mas merece um tratamento digno da presidência da República. Muito obrigado, senhor presidente. Em não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a sessão.